sobre violência política de gênero, que é um ponto que a gente precisa nos aprofundarmos aqui. A candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, foi vítima de deepfake e teve falsos nudes espalhados na internet. Essa técnica, gente, usa a inteligência artificial para modificar ou criar imagens e vídeos de pessoas reais. O que aconteceu? A imagem de Marina Helena foi manipulada e compartilhada por um usuário de um site pornográfico. E nessa imagem falsa, ela aparece sem camiseta. Em nota, a candidata manifestou indignação aos ataques e afirmou que as imagens falsas foram divulgadas com o objetivo de manchar a reputação e afetar a imagem da candidata como liderança feminina, com o intuito de enfraquecer a candidatura. Ela finaliza dizendo que os ataques precisam ser investigados e os responsáveis devidamente punidos. E não é só a Marina Helena não, viu? A outra candidata à prefeitura aqui de São Paulo, a Tabata Amaral, do PSB, também já foi alvo de deepfake. Na ocasião, ela teve uma foto manipulada onde aparece sem uma peça de roupa. Houve também outras manipulações em que a Tabata, embora aparecesse de roupa, fazia poses eróticas. Essas fotos giraram muito. Recentemente isso aconteceu, ela chegou a recorrer à justiça para tentar, enfim, justiça para uma situação como essa. E aí eu acho muito engraçado, e eu coloco engraçado muito entre aspas, bem aqui, irônico. Muito, mas muito entre aspas, porque é um tipo de violência política de gênero escancarada, porque não se faz isso com Ricardo Nunes, não se faz isso com Guilherme Boulos, não se faz isso com Pablo Marçal, porque se fizer, não há um julgamento da sociedade. Não. Agora, quando se faz como uma mulher, o intuito é justamente esse que nos trouxe aí na nota a Marina Helena. Sim. No sentido de desmoralizar a mulher, tirar a credibilidade. Bom, é preciso resolver essa situação, hein, Maria? É preciso. E com o advento e a popularidade do deepfake, né, assustando a todos os candidatos, isso é um problema que vai se tornar cada vez mais recorrente. A gente sabe que o corpo da mulher é objeto de erotização e que isso... Eu até estava dando uma olhada melhor nessa reportagem sobre a Tabata e sobre a Marina, e os comentários que saíram circulando, muitas pessoas saíram divulgando essas fotos em vários grupos, e os comentários mais chulos possíveis. Em relação à Tabata, falando, de santinha ela não tem nada, olha que sapequinha, sabe? Então, assim, é de cunho muito preocupante, é preciso agir. Aqui em São Paulo, eu posso até falar por mim, eu escrevi um projeto de lei, junto com a vereadora Cris Monteiro, a gente escreveu um projeto de combate à violência contra a política de gênero, para justamente auferir esses casos. É preciso, e inclusive a gente, dentro dessa lei, tem um observatório para a gente conseguir coletar dados, porque é muito subnotificado. Vários parlamentares sofrem violências, ameaças, como eu falei aqui mais cedo, né? Então, assim, é preciso entender qual é o comportamento, qual é a conduta, para a gente descobrir o padrão e, a partir daí, juntamente com a polícia, com os órgãos que possam trazer penas, agir de maneira eficiente para, inclusive, evitar que aconteçam. Mas, como eu ia dizendo, a violência política está aí, o deepfake veio para ficar, a inteligência artificial veio para ficar, a justiça tem que agir rápido, sem ser a tartaruga correndo contra a lebre, porque a gente sabe que a tecnologia voa e a justiça muitas vezes não consegue se equiparar com essa velocidade. E é isso, a preocupação é tanta. Estava aqui outros dados, tá? O eleitorado norte-americano, 80% nessas eleições, está super preocupado com o uso da deepfake, que até agora tem se mostrado até controlado. Mas era essa a minha ressalva. É preciso agir, gente. Vamos lá. Deise. Então, eu queria fazer algumas considerações em relação a isso que a gente está falando, mas principalmente em relação à violência na política, tá? Eu vou contar uma história aqui que a Lívia vai ouvir, vai revirar os olhos e lá vem ela com essa história de novo. Mas vamos começar falando das mulheres, tá? A mulher na política, ela sempre foi um objeto de atenção, e normalmente para o mal, né? Então, eu vou contar aquela velha história da Hillary Clinton. Ela falava que quando ela queria desviar o foco das propostas dela, ou quando alguém estava falando mal das propostas dela, ela mudava o corte de cabelo. Porque o corte de cabelo dela ia dar mais do que falar do que política. E aí a gente tem vários exemplos de mulheres que são questionadas na política, não pelas suas plataformas, mas ou pelo que elas vestem, ou se elas engordaram, ou se elas estão com cabelo curto. E aí a gente tem 1 milhão de exemplos, né? A Dilma Rousseff, a Luísa Erundina, a Manuela Dávila, a Tabata, coitada, desde que a Tabata entrou na política. Bombardeada, né? Ela é bombardeada dia sim, outro também.
A gente teve a Cristina Kirchner. Então, mulher ou ela é feminina demais, ou ela fala alto demais. Não importa de esquerda ou direita, Não importa se é de direita ou de esquerda. Ou ela fala alto demais, ela fala baixo demais, ela é descontrolada, ela não é feminina, não se posiciona. Então, é sempre isso. A Luana estava falando aqui enquanto a Maria falava. Se fosse um homem, se isso tivesse acontecido com um homem, a Luana ainda disse assim, uma verdade. O homem provavelmente teria vencido a eleição. Mas quando é uma mulher, cria-se um clima em torno disso. E aí eu volto para a pauta que a gente estava falando antes em relação à violência na política. A política ela deixou de ser uma arena de moderação, uma arena de discussão, como deveria ser pelo seu princípio básico de democracia, e ela virou uma arena de combate. E a gente tem vários autores que já falavam disso. Por exemplo, o Foucault falava do biopoder e falava dessa forma sutil de controle e violência sobre os corpos na política. A própria Hannah Arendt tem um livro chamado Sobre a Violência, em que ela falava que quando o poder se perde na política, é a violência que surge. Então, olha o que está acontecendo. O poder, o controle, eles se perdem na política e aí a violência surge. E o Carl Schmitt, na teologia da violência, também já falava sobre essa história de violência na política. Então, olha o ponto que a gente está chegando, né? A gente está perdendo completamente o controle da arena de discussão e tudo está virando agressão. E aí, quando isso vira para a mulher, a coisa é elevada na enésima potência. A gente vai ver, toda mulher que surgir na política vai ter essa pauta em torno dela. A questão das deepfakes, de novo, tem que ir para o Congresso Nacional, tem que se fazer uma discussão. Mas o que o Congresso Nacional está discutindo agora? Quantas mulheres tem lá para começar? 12%. Exatamente. 12% então, tem apenas. Pouca gente para levantar a pauta, porque se não forem as mulheres, quem que vai levantar a pauta? Mas é isso, eu queria ver esse debate sendo discutido numa mesa só de homens aqui. Nossa. É tema para a sociedade como um todo, né? E eu queria aproveitar aqui o gancho para explicar para as pessoas que estão acompanhando o que é uma deepfake. Porque realmente, assim, a gente sabe que é uma foto que é alterada e tal, mas como que é possível fazer isso? Muitas pessoas ainda estão entrando nesse mundo aí da inteligência artificial, entendendo como ela funciona. Basicamente, gente, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que cria ali modelos, a partir de modelos e a partir de bases extensas de conteúdo, de imagens e de dados e informações de padrões, né? Padrões para imagens, padrões para conteúdos. Ela gera automaticamente aquilo que se solicita a ela, né? Como se fosse um Google ali, onde a gente pode pedir para ela criar uma imagem ou pedir para ela criar um texto a partir de referências e ela consegue acessar essa base que é enorme, né, para gerar aquilo que se solicita. Então, só para entrar aqui em termos bem simples, a deepfake é uma ferramenta de inteligência artificial onde imagens e voz também, né, a gente tem tido aí vários problemas também em relação aos áudios, né, o deep nudes, que é o que a gente está falando aqui, que são imagens postadas, né, divulgadas ou com esse objetivo num momento que a gente vive agora eleitoral, de prejudicar ou até de ganhar ali uma atenção, porque são nomes que estão muito visíveis na sociedade, né, aparecendo na TV toda hora. Nesse caso da Marina, eu vi que a foto foi publicada e a foto era um carrossel e a foto do lado era um anúncio dessa pessoa dizendo: eu faço deepfake do que você quiser. Mande uma mensagem no meu WhatsApp. Então, assim, era uma pessoa aproveitando da imagem da Marina Helena num momento de exposição grande, dada a candidatura dela, para promover o seu serviço, que é um serviço basicamente de um crime, né? Se você cria, por exemplo, um deepfake de nudes, isso você está cometendo um crime de assédio sexual previsto no Código Penal, artigo 216, que já inclui, inclusive, a alteração, manipulação de imagens ou de áudios que tem um cunho sexual sem autorização, obviamente, daquele que está sendo a vítima. Então, é um problema grave, porque essa ferramenta ela foi pensada para produtividade, assim como várias ferramentas de tecnologia que a gente está utilizando hoje. Eu utilizo para trabalhar, muitas pessoas, com certeza aqui, e vocês assistindo, utilizam e sabem do poder e do quanto elas estão trazendo, sim, ali, pontos positivos para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, sem regras claras, como a Daisy trouxe aqui, e esse tema está sendo debatido no Congresso, mas com uma carga muito pequena ali de prioridade, de como se criar regras mais claras para o uso da inteligência artificial, né? Existe ali um marco da inteligência artificial sendo discutido no Congresso, já passou por algumas discussões, algumas propostas, ali já tem um texto base, inclusive, mas que ainda carece de muita evolução,
porque é o que nós estamos discutindo aqui também há várias semanas, né? Tanto a segurança cibernética, segurança digital, esse tipo de tecnologia é mutável. Ela veio para ficar, como a Maria trouxe, mas a cada momento vai se criando uma nova tecnologia. Então, a legislação, ao mesmo tempo que ela tem que ser rígida o suficiente para coibir atividades ilícitas, de interesse particular, que firam aí os direitos das pessoas, ela também tem que ser flexível o suficiente para não criar amarras que prejudiquem o uso dessa tecnologia para o bem. Então, é realmente um dilema que a gente vai viver, mas para isso que nós estamos aí, né, temos os nossos legisladores e as pessoas que são especialistas para discutir, pegar a experiência de outros países. A Europa acabou de criar o seu ato, né, voltado para a inteligência artificial, criando regras mais claras para o uso dessa tecnologia. Mas a verdade é que a gente está realmente muito atrasados aqui no Brasil e em período eleitoral isso tem um risco imenso, esse que nós estamos falando aqui, que já cruza com a outra pauta da violência política de gênero, porque tem essa discrepância, essa desproporcionalidade no efeito que isso tem para mulheres comparado ao efeito para os homens. Então, eu acho que são muitos aprendizados que a gente está tirando, né, desses problemas para que nós consigamos, a partir do momento que essa eleição acabe, não tirar esse tema da pauta e realmente discutir qual é a democracia, qual é o modelo que a gente quer para os próximos anos e começar a trabalhar arduamente, porque a tendência é que isso só piore, a gente sofra e crie cada vez mais dificuldades para as pessoas de bem participarem das eleições, participarem da política. Priscila, eu quero que você amarre esse assunto mais rapidinho, se você puder, que o Luca Bassani está nos aguardando lá na Alemanha para trazer destaques internacionais ao vivo para a gente. Na sua opinião, o regramento que se tem hoje é insuficiente para fazer frente às novidades tecnológicas que regem nossa vida? É preciso de ir além? Sem dúvida, Lívia, até porque a pena para o crime, né, que a Luana citou aqui, do artigo 216B, é de 6 meses a 1 ano, além de multa. Claro que a gente precisa dizer aqui que a gente tem um crime também no Código Eleitoral, que é o 326B, que fala da questão de constranger a mulher, a candidata, né, em razão aí do cunho eleitoral, que a pena vai de 1 a 4, mas ainda é insuficiente. A legislação está atrasada com relação a essa evolução, inclusive da mulher dentro da política. A gente precisa só rapidamente aqui lembrar que só a partir de 1932 que a mulher votava, né? E também dizer para a nossa audiência que a violência, a Deise falou uma coisa aqui muito importante, que quando isso se volta para um homem, ele ganha. Foi o que aconteceu com o ex-governador Dória. Ele foi vítima, né, no mesmo cenário envolvendo muito parecido. E não estou dizendo que foi por causa disso que ele ganhou, mas o que se mostrava, nossa, ele é bom, nossa, ele está com várias mulheres. Exatamente o contrário do que tem sido dito às candidatas e que a gente tem visto aí. Então, como você perguntou, para a gente fechar, é insuficiente, porque pena de 6 meses a 1 ano, além de multa, é uma infração de menor potencial ofensivo. A gente traz mais uma sensação de impunidade. Lembrando, por fim, para fechar, que nós temos vários tipos de violência política de gênero envolvendo a condição de mulher. A gente tem violência psicológica, violência moral, violência sexual. Vez ou outra a gente vê candidatas tendo o microfone retirado, o valor que se dá, inclusive, para que ela possa fazer aí a eleição. Então, a gente tem também violências simbólicas, como a gente sempre fala aí, não é? Não tem onde deixar o filho. Então, a gente avançou, mas a gente precisa avançar ainda mais, até porque, se a gente for ver, metade das mulheres são eleitoras também, né? Então, mais da metade. Mais da metade. Então, a gente precisa se voltar para essa política, queiram as pessoas ou não. A gente precisa enfrentar isso, porque viola a dignidade da pessoa humana.